Senhoras e senhores, boa tarde. O artigo denominado Os empreendimentos solidários e a agricultura familiar em Pernambuco foram construídos pelos autores Gilmar Correia Dias, Ranier Manuel Freitas Guedes, Ana Maria Dubex Gervais, Paulo José Santana, todos da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e o senhor Erivelto José da Silva, da Universidade Federal de Pernambuco. Ele foi apresentado na área Agroecologia e Agricultura Familiar. Esse artigo, ele apresenta um processo de organização da economia solidária em Pernambuco nos últimos 10 anos. Esse processo nós consideramos que fez emergir diversas iniciativas, motivadas em especial pela atenção das organizações da sociedade civil e das universidades como forma de resposta e viabilização de alternativas que promovam a inclusão social de pessoas em situação precária no mundo do trabalho. A proposta do artigo deve resgatar, por meio do modelo de processo, a análise do perfil dos empreendimentos econômicos solidários de Pernambuco. De posse dos dados do Sistema Nacional de Informação em Economia Solidária, estudamos as características dos empreendimentos econômicos solidários em Pernambuco e do Brasil. Segundo dele, a análise de políticas públicas compreende vários modelos conceituais que, a princípio, não foram concebidos com a finalidade de estudar políticas públicas, mas que oferecem possibilidades de reflexão e análise. Se os processos e comportamentos políticos têm absorvido a atenção central da ciência política por várias décadas, os modelos pretendem simplificar e elucidar as ideias sobre as políticas públicas. Deste modo, consideramos e afirmamos que a economia solidária é algo real em Pernambuco e no Brasil. E nesse estado de Pernambuco, existe uma efervescência de iniciativas acontecendo. Os principais beneficiários dessa atividade, os pequenos produtores rurais da agricultura familiar, os artesãos, encontraram no associativismo, no cooperativismo e na autogestão os princípios para superar os problemas históricos da produção e da comercialização. Conforme estudado, e pesquisado durante a produção desse artigo, consideramos que, desde o final do século XX, como resposta à crise do emprego, e amparado aos ideais fundamentais do cooperativismo de autogestão, surgiu no Brasil o movimento de economia solidária. E a partir do final dos anos 80, uma nova economia acontece para trabalhadores do campo e da cidade, mediante a estruturação de empreendimentos econômicos solidários, destacando-se as cooperativas populares autogeridas. Há de considerar também que, em suas origens, a economia solidária tem as experiências dos trabalhadores contemporâneos do início da Revolução Industrial. Compreende-se ainda que a Revolução Industrial foi um processo de aceleração da produção e intensificação das relações capitalistas, tornando a relação do trabalho e lucro mais eficiente, onde o capital financeiro assumiu o controle da produção e da circulação dos bens e depois dos serviços. Nesse contexto, os trabalhadores partiram para construir estratégias de sobrevivência que originaram o movimento de cooperativismo na Europa, depois expandindo para todos os continentes. Com a consolidação da democracia no Brasil, o Estado passou a ser questionado quanto a seu desempenho e suas funções, bem como a efetividade de suas estratégias para mudar a realidade socioeconômica do país. Nos últimos anos, o Estado adotou um conjunto de estratégias, buscando apoiar e fomentar a economia solidária, como uma alternativa para a inclusão social por meio da produção e comercialização dos produtos e serviços. Portanto, entendemos que a temática economia solidária vem ganhando respaldo político, econômico e social, dadas as circunstâncias e capilaridade da experiência de autogestão. Utilizamos os dados, o banco de dados do Sistema Nacional de Informação de Economia Solidária. O banco de dados continha
aproximadamente 19.788 questionários respondidos em todo o Brasil. E em Pernambuco foram respondidos 1.503. A gente pode observar que predominantemente, né, os empreendimentos econômicos solidários de Pernambuco estão organizados na forma de associação, correspondendo a 74%. O número de sócios geralmente predominante são de mulheres, correspondendo na verdade, de homens, correspondendo a 51%, e de mulheres 48%. Os empreendimentos da economia solidária estão concentrados principalmente na zona rural, em Pernambuco, correspondendo a 1.001 empreendimentos, na zona urbana 347 empreendimentos. Esses empreendimentos eles começaram a surgir a partir do ano de 1990 em Pernambuco, correspondendo a 138 empreendimentos. Entre 91 a 2000, 618, e entre 2001 a 2014 foram 747 empreendimentos. Podemos concluir que Pernambuco poderá avançar no reconhecimento do direito às formas de organização econômica baseada no trabalho associado, na propriedade coletiva, na cooperação, na autogestão e na sustentabilidade e na solidariedade, na construção de uma alternativa de desenvolvimento. A economia organiza-se a produção dos bens e serviços, a distribuição, o consumo e o crédito, tendo por base os princípios da autogestão. De fato, as barreiras jurídicas, administrativas e fiscais tornam muito mais difícil registrar e manter uma cooperativa para quem não pode pagar despesas exigidas. Os empreendimentos econômicos solidários devem contribuir para a geração de riqueza e melhoria da qualidade de vida. A autogestão é uma forma de participação que garante autonomia para homens e mulheres decidirem sobre seus empreendimentos. E, sobretudo, a valorização, né, do meio ambiente, né, e da agroecologia como forma de trabalho associativo. Foram elementos identificados na pesquisa.